Boa noite, bom dia, boa tarde, audiência qualificada do nosso querido podcast Onde a Coruja Dorme. Passando aqui para mais um vídeo de sábado. Esse eu prometo que vai ser bem curtinho, prometo. A gente vai falar um pouquinho aqui de Zé Lucas, que aparece aí como uma das únicas coisas positivas, se não a única coisa positiva dessa temporada de 2025 do Sport, que vem sendo, no geral, um desastre, um caos sem precedentes. Então, é normal que um garoto que desabrochou dessa forma, que eu vou falar aqui nesse vídeo, de forma não tão planejada assim, é natural que mereça um pouquinho mais de atenção, mereça um videozinho isolado só pra ele, sabe? Não em conjunto com o resto do elenco, mas merece um olhar assim mais atencioso em relação a ele. Zé Lucas ele surgiu justamente naquele time experimental que o Sport utilizou no Campeonato Pernambucano, no começo do ano. Se eu não me engano, atuou por 3 partidas naquele time. Se não foi isso, alguém pode me corrigir aí nos comentários. E chamou a atenção, desde o primeiro jogo já chamou a atenção, em conjunção com um dos primeiros erros do Sport na temporada. Ele foi ganhando espaço no time profissional. Qual foi esse primeiro erro? O Sport simplesmente ignorou a necessidade de contratar volantes. Então, era um problema que vinha desde a temporada passada, onde a gente reclamou boa parte da Série B, porque a gente só tinha basicamente ali Felipe como opção. Só veio melhorar um pouquinho mais quando chegou o argentino, o Fernandes, que no final da temporada acabou saindo. Então, assim, era uma escassez já, sabe, muito clara, muito óbvia. E o Sport ali ficou basicamente com Domingues, e só, sabe? Na volância ali, Domingues e só, porque Fábio Matheus foi emprestado, Pedro Martins foi emprestado, Fernandes foi embora, Felipe foi embora, então assim, existia uma escassez e o Sport ficava protelando isso. Então, nesse primeiro erro de montagem de elenco do Sport na temporada, Zé Lucas acabou ganhando espaço. Não tem ninguém, vai tu mesmo. Sabe, ele, claro, obviamente, com muita personalidade, agarrou a oportunidade e a gente tá vendo aí o menino que desde então vem sendo figurinha carimbada aí na seleção de base, capitão, da seleção sub-17, especulado por equipes europeias, e titular absoluto do esporte. Então é um ano de consolidação, mas eu digo assim, uma consolidação entre aspas, porque assim, vamos lá, é uma consolidação do nome, é uma consolidação do espaço que ele está construindo para si mesmo no mercado, o nome, sabe? Mas talvez não seja uma consolidação futebolística, uma consolidação técnica, sabe? Um amadurecimento realmente num ambiente ali que seja o ideal para ele, talvez ele não tenha tido. E eu venho repetindo isso sempre que alguém ousa falar que nos últimos jogos Zé Lucas está, como é que eu posso dizer, oscilando. Ou Zé Lucas está jogando mal. Partida fraca de Zé Lucas. Isso é normal. É um menino jovem, primeira temporada no profissional. A gente sempre fala de todo jogador que acaba de subir da base, a oscilação é normal. E se tratando de Zé Lucas, que vem de uma carga muito grande, desde o começo da temporada,
uma carga pelo qual eu creio que ele não estava preparado ainda, mas é um jogador acima da média, um jogador fora de série e conseguiu até certo ponto dar conta. Mas o cenário ideal para ele seria que o Sport tivesse contratado bem para a posição. E tudo que o Sport fez visando a volância e que não foram muitas tentativas, sabe, efusivamente positivas, mas tudo que o Sport fez deu errado. Sabe, do Queiroz, que chegou ali e chegou e saiu do Sport sem ganhar uma partida, né? Johan, que também pode fazer às vezes de volante, mas é um jogador que virou uma assombração no elenco. Um cara que frequenta o banco, mas o técnico não tem coragem de colocar no campo porque sabe que não está entregando, sabe? O Sport contratou o Cascal. O Cascal vem figurando no banco aí nos últimos jogos, mas também não tem vantagem. Deve estar apresentando algo muito interessante nos treinamentos. Então, Sérgio Oliveira machucado, que não é propriamente um volante. Então, basicamente, o que o Sport fez de decente para a volância esse ano foi a contratação de Rivera. E Rivera a gente também vê muitas vezes como um perdidaço no jogo, porque é um cara solitário muitas vezes na marcação. Então, quando enfrenta equipes, no Sport enfrenta equipes com alto repertório técnico, essa solidão de Rivera ela fica muito evidente, sabe? Ele tem que se desdobrar para dar conta da marcação, principalmente contra equipes muito qualificadas. Então, mas não tem Zé Lucas? Tem, Zé Lucas ajuda bastante, só que não é um volante pegador, não é um volante experiente em Série A, então muitas vezes ele não sabe os atalhos do campo, sabe? Muitas vezes ele vai dar espaço, ele entrega muita intensidade de energia, qualidade de passe, né, personalidade, mas em relação a ser essa companhia para a marcação, fazer essa companhia para Rivera, ele realmente não tem ainda essa capacidade de ajudar como se deve, sabe? No quesito marcação. Né? Então, assim, Zé Lucas, não só voltando para a gente não perder o fio da meada, Zé Lucas ele foi obrigado a vai lá e joga, dá conta. Eu me pergunto até hoje se Zé Lucas ele tivesse entrado no esporte, entrado num time profissional e não tivesse dado conta do que o esporte ia fazer, sabe? Onde é que o esporte estaria nesse momento? Talvez muito pior do que está, porque é difícil a gente acreditar se o Zé Lucas não tivesse deslanchado ou tido essa personalidade, o esporte ia trazer um volante decente ali para cumprir. Eu acho complicado a gente confiar nesse cenário, né? Pois bem, atrelado a esse destaque que Zé Lucas teve ao longo de 2025, em todas as competições ele sempre foi um jogador que saltou aos olhos nesse time do esporte, né? Mesmo na Série A, mesmo o esporte atravessando esse caos na Série A, mas é um jogador que chama a atenção. É diferenciado, é uma junção na idade e capacidade mostrada dentro de campo. Então, isso atraiu interesses. E começou a surgir fortemente aquele questionamento em relação ao que o esporte deve fazer. O esporte deve se desfazer do atleta com o pensamento de a chance de cairmos é enorme, absurdamente enorme. Então, isso vai fazer com que o menino perca valor. Isso traz fantasmas, sabe, do passado que podem influenciar uma decisão que, assim, não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver uma decisão com a outra. Eu vou até citar nomes. Negociação. A negociação que sempre assombra o esporte é a negociação de Ciro. Que Ciro, quando surgiu no esporte, foi uma coisa assim, sabe? Uma ascensão absurda. Ele entrou com muita personalidade numa Série A, marcando gols, com uma constância absurda. Acho que o auge dele foi
meados de 2008, aquele primeiro semestre ali de 2009. Mas ele ajudou bem na Série B, 2010, sabe? Então, aí daí então o futebol dele começou a cair. E foi perdendo espaço, foi perdendo valor. E quando ele saiu do Sport, ele saiu por um valor absurdamente mais baixo do que já tinham oferecido lá atrás, quando o Sport estava numa Série A, quando o Sport vinha de um hype ali de ter sido campeão da Copa do Brasil, sabe? Que se estreou ali em 2008, sabe? Na Série A pós-Copa do Brasil. Então, de uma equipe já vitoriosa, ele entrou ali e se encaixou bem. E natural que surgisse interesse. E o interesse que surgiu foi de um valor muito mais alto do que o que ele foi vendido, acho que 3 anos depois. E esse fantasma sempre vermelho o Sport. Vez ou outro, um jogador que o Sport tem como ativo, surge uma especulação sempre, ei, tem aquela negociação de Ciro. Será que vai acontecer a mesma coisa? Só que assim, vamos lá. A maior negociação da história do Sport, Pedro Lima, onde é que o Sport estava? O Sport estava na Série B. Então, foi um jogador que inclusive surgiu ali na fogueira. O técnico bancou a estreia dele na Fonte Nova contra o Bahia. E ele foi bem, personalidade. Não chegou a jogar uma temporada inteira no Sport, infelizmente, já foi vendido. Mas foi vendido no contexto de Série B. Ter se destacado numa Série B. Ter se destacado no estadual, na Copa do Nordeste. Né? Então, na Copa do Brasil, ele fez bons jogos também. O fato do Sport estar na Série B não diminuiu o valor do atleta, de forma alguma. Talvez, se o Sport tivesse permanecido com ele, bancada permanece, o Sport ter subido para a primeira divisão, montado um time interessante esse ano, ele permanecesse como um elo dessa equipe, talvez ele se valorizasse ainda mais, talvez. Mas o fato de estar na Série B não tirou esse valor de venda que foi muito interessante para o Sport. E eu penso mesmo de Zé Lucas, sabe? Eu acho que se o menino surgiu nesse contexto de não tem ninguém, vai tu mesmo, sabe? Virou o dono da posição. No ano complicado para o Sport, onde o Sport nunca conseguiu, desde o começo do ano até agora, montar um equilíbrio, montar uma equipe equilibrada, ter um padrão de jogo sólido. E mesmo assim ele se destacou. Isso me faz concluir que no ano onde ele vai começar, sabe? Já com esse status de peça importante no time principal, em tese, com o Sport se reorganizando, montando um novo elenco, com novas prioridades, visando o acesso, o Sport vai ser um favorito. Passa a entrar numa competição como um favorito, seja o título, seja o acesso. E não como aquela equipe que entra na competição abalado já, como entrou na Série A, visando ali a fuga do rebaixamento e só. Sabe, é uma outra energia. Então isso me faz acreditar que seria um erro simplesmente se desfazer do menino nessa temporada caótica sem ter visto ele em campo num cenário mais favorável, sabe? Então, o exemplo do ano passado de Pedro Lima é esse. Deslanchou, mas tá na Série B, mas foi oferecido no maior valor da história. Ponto. Então, deixou essa lição. Obviamente que as decisões que serão tomadas vão ser tomadas em conjunto com o jogador, com o empresário, com a família dele, enfim. Não é uma decisão simplesmente que o clube vai tomar sozinho. Mas, de antemão, eu acho que a postura do clube deve ser de buscar permanência, de buscar maturar mais um menino ali, uma temporada, sabe, mais tranquila, sabe? Então, ele tem tudo para valorizar. No ano que vem, não vejo o Sport, eu posso estar muito errado, porque o Sport já me surpreendeu negativamente em alguns anos atrás em relação a isso, mas não vejo o Sport desesperado financeiramente para ter que vender Zé Lucas de todo jeito esse ano. Então,
E acho até perigoso, porque algumas equipes que venham a especular ainda nessa temporada vão querer jogar com a carta do medo. Dizer, ó, vou oferecer isso aqui, sabe, um valor abaixo. Porque ano que vem pode ser que baixe mais ainda, porque vocês vão estar na Série B. Espero que o Sport não caia nessa conversa. Então, são algumas especulações, a gente sempre escuta aí de vez em quando Manchester City, é Barcelona, sabe? É futebol francês, é o Chelsea, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tanto o Zé Lucas em relação a preferências, suas escolhas, em relação ao tempo das coisas e o esporte também. Porque não pode ficar confundindo negociações, colocando fantasmas em situações que não cabem, sabe? Então, é isso. Eu acho que parte da reconstrução técnica do esporte em 2026 ela também passa pela permanência de Zé Lucas. É um ativo que vai ser muito importante ali esportivamente para os objetivos do esporte na temporada. E sim, eu acho que tem tudo para ser melhor para todo mundo, para o atleta, para o clube, para a torcida. E é muito legal a gente ver um menino da base surgir positivamente, sabe, dar conta do recado e conseguir, sabe, jogar uma temporada inteira, permanecer no clube, amadurecer no clube, sabe, para só depois ele buscar novos ares. Foi legal também a passagem de Pedro Lima, mas eu confesso que eu queria ver ele até o final do ano. Sabe, a gente vê negociações de outras equipes aí do futebol brasileiro, onde um menino ele sai, é negociado, mas ele permanece até o final do ano. Sabe, o esporte ele falta ele maturar ainda, sabe? Não tem esse costume. A gente não vê esse tipo de negociações com equipes desse porte, sabe? Desse porte, eu digo assim, essas equipes que estão aí, a gente tá especulando o Zé Lucas. A gente não vê esse tipo de especulação envolvendo o esporte com muita frequência. Então, cada vez que isso acontece sabe, aconteceu novamente, o clube vai pegando uma casca, sabe, em relação a essas negociações e vai conseguindo converter isso mais em favor do esporte, sabe, coisa que os times de Flamengo, Palmeiras, sabe, Corinthians, eles têm essa expertise aí muito maior, sabe, esse costume de revelar e vender atletas para essas equipes e consequentemente essa habilidade melhor de negociar, de entender o tempo de cada situação. O esporte precisa ter esse balanço melhor ainda. Mas isso só vai se adquirir revelando mais atletas que vão levar mais interesse dessas equipes, enfim. A famosa internacionalização da marca, internacionalização da base, enfim. Então é isso, pessoal. Prometi um vídeo curto, estou entregando um vídeo curtinho. Espero que vocês gostem, curtam aí, comentem, compartilhem, sigam a página. A gente está com muita ideia na cabeça para trazer aqui para o canal, mas isso depende demais do engajamento, das curtidas, dos comentários, da adesão à página. A gente está precisando aí mais seguidores para nossa página. E vamos que vamos. Valeu, até a próxima.